Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série, essa série Os Caminhos do Coração, que olha, faz um recorte de um período da vida de Davi, e nós estamos olhando com muita atenção para os eventos que aconteceram num determinado tempo da vida de Davi e da sua família. Estou eu, Marcelo, Samuel está com a gente aqui. Olá pessoal, mais uma vez uma alegria poder compartilhar esse momento com vocês, com o Marcelão aqui. A gente já vai pedir para você, curte o vídeo, compartilha ele com outras pessoas também, porque vai abençoar muito a vida daqueles que assistirem, E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vai lá no nosso canal, clica na playlist. Tem várias séries de estudos lá, mas essa chama Os Caminhos do Coração. Assiste desde o primeiro que você vai ser muito abençoado, e aqueles com quem você compartilhar também serão abençoados, tá bom? Samuel vai orar, depois eu vou ler o texto. Amém. Senhor, nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua presença, que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, quando vamos ler a Tua Palavra e conversar, para aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse momento. Pedimos que cada pessoa que está assistindo, que está acompanhando esse estudo, seja ricamente abençoada, Deus, por aquilo que nós vamos estudar aqui, e que em nome de Jesus, ó Pai, essa história que nós estamos lendo possa fazer sentido em nossas vidas, de forma que a gente possa fazer, ó Deus, e viver coisas diferentes, fazer e viver a Tua vontade, Pai. Esse é o grande objetivo desse tempo de estudos, Deus. Olhar para a Bíblia, olhar para essa história, aprender e fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem e espera de nós. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto aqui. 2 Samuel, capítulo 13, eu vou ler do versículo 23 até o 29. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o Senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. Senhor. Rapaz, essa história, a gente acha que ela vai chegando num ponto e fala: nossa, pior que isso não fica. Aí o negócio vai ganhando contornos cada vez mais tristes, É interessante observar, A gente leu no vídeo anterior, até que o pessoal que está assistindo depois assiste o anterior também, que também é do capítulo 13, contou a história de que Aminon violentou a sua própria irmã, a sua meia-irmã, irmã de Absalão, e Absalão aqui está agindo em vingança à morte, a essa violência sexual sofrida pela sua irmã. E o primeiro fato que me vem à mente nessas
nessas duas histórias que a gente contou no domingo passado e a que a gente está vendo agora, é o quanto os filhos de Davi estão repetindo exatamente o que Davi fez na situação com Batseba, e aí envolvendo Urias, né, e o general do exército. Davi lá arquitetando um plano, aí Amnon também arquiteta um plano junto com seu primo ali, aí agora Absalão vai embebedar, vai fazer com que o Amnon perca o controle, e Davi fez isso também com Urias para tentar manipular a situação. E manda outras pessoas matarem. Manda outras pessoas matarem para que as suas mãos não estejam sujas. E a gente percebe o quanto isso é uma consequência de tudo aquilo que Davi fez. A gente brinca, né, que as nossas atitudes ensinam muito mais do que palavras. E olha como Davi foi um excelente professor nesse sentido, né? Os seus filhos imitando exatamente o que ele fez. E isso é consequência do mal, né? Consequência dos nossos erros. O quanto é importante que os nossos filhos, ao olharem para nós, ou filhos de sangue, ou as pessoas que nos olham como um exemplo, né? Que nós possamos dar exemplos bons, né? Porque de fato estamos sendo observados, né? Nós inspiramos os nossos filhos, querendo ou não, para o mal e para o bem. Essa coisa tola, que ela é tola, de achar que faça o que eu digo, não faça o que eu faço, isso é uma tolice. Uma tolice. Nós precisamos sim dar bons exemplos. Ensinar pelo exemplo para os nossos filhos. Né? E no trecho que a gente leu anteriormente, no versículo 21, diz que quando Davi ficou sabendo do abuso na sua filha Tamar, diz que ele ficou furioso. Mas Samuel, havia uma lei que determinava o procedimento. E a lei naquela época dizia que Amnon deveria ser condenado à morte. E Davi ficou furioso, mas não consta que ele foi conversar com Amnon, Tamar, Absalão, nada disso, né? E o que acontece? Aí o versículo 22 diz assim: Absalão não disse nenhuma palavra para Amnon, mas ficou com ódio dele, porque ele havia forçado a sua irmã Tamar. Ficou com ódio. Né? João, numa das suas cartas, diz que aquele que odeia o seu próprio irmão é homicida. Porque o ódio é o desejo de que o outro não exista. É desejo de que o outro morra. E Amnon não apenas desejou, Absalão não apenas desejou que Amnon morresse, como deu um jeito dele morrer. Ficou 2 anos maquinando aquilo. É o que a gente fala de ressentimento, né? O coração ressentido fica profundamente amargurado, profundamente doente, e que procura o mal. Sim. Procura o mal, deseja o mal. Logo nesse primeiro versículo que a gente leu, né? Que fala que se passaram 2 anos, né? Aí cai por terra uma outra ideia popular que às vezes a gente leva para a vida, que é que o tempo cura todas as feridas, né? Isso de fato é uma grande besteira e um grande risco. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o Senhor da razão, o tempo cura todas as feridas. Com o tempo isso vai passar. De fato, com o tempo e com um cuidado, um acompanhamento, as coisas podem melhorar, podem ganhar outras dimensões, mas o que a gente percebe, como você falou aqui, a Bíblia não relata que Davi chamou os envolvidos e repreendeu, disciplinou, fez cumprir o seu papel de pai, de rei,
que ele era, a impressão que dá é que foi colocado panos quentes. E quanto isso, às vezes a gente faz isso na nossa vida. E eu começo a lembrar de fatos e situações na minha vida, né? De coisas que aconteceram e para não haver o confronto, para não ter que tocar no assunto, vai deixando passar, e as coisas vão ficando cada vez mais consolidadas. E no caso aqui da história que nós estamos lendo, né? O ódio não foi amenizado com o tempo. O desejo de vingança não passou, pelo contrário, ele foi cada vez mais sendo consolidado, ficando cada vez mais forte, até que ele vai se transformar de fato num homicídio entre irmãos, que na minha visão é ainda pior, né? Algo planejado, algo estruturado para acontecer, tirando a vida do próprio irmão, porque o tempo não curou, aparentemente não houve uma conversa, não houve um cuidado, não houve um acompanhamento, e o tempo só piorou a situação, e aí a história ganha o fim que a gente acabou de ler, né? Um irmão matando o outro irmão. E é interessante, né, que Absalão ficou aguardando o momento, e ele foi convincente, né? Quer dizer, a princípio Davi ficou intrigado, né? Deixa pelo menos o meu irmão Aminon. Por que o Aminon deveria ir com você? Tem uma rixa entre vocês aí. E diz que o Absalão continua insistindo. Quer dizer, eu fico imaginando que a insistência de Absalão foi uma insistência desconversando o que tinha acontecido há 2 anos, né? Quer dizer, Davi, mas por quê? E Absalão levou a conversa para o outro lado, mas por que não, meu irmão, qual o problema e tal, sem mencionar aquilo que havia acontecido há 2 anos. Mas para mim fica claro que isso acendeu uma luz. Pelo menos passou pela cabeça ali, Davi, né? Quer dizer, peraí, vamos conversar direito sobre isso. Mas aí o que aconteceu foi que Davi autorizou a família toda aí. Pode ir todos os seus irmãos para lá, né? E foi feita a catástrofe, né? Um coração, Absalão, para mim, ele representa muito um coração não cuidado, não tratado, um coração abandonado, um coração revoltado, né? Muito sofrimento, porque a Tamar, ela foi morar na casa de Absalão, porque ela se tornou, como diz ela, uma mulher que caiu em desgraça. Acho interessante no texto que nós lemos no outro estudo, fala de uma coisa cultural, né? As mulheres, as filhas virgens do rei, vestiam um vestido longo, e a partir do momento que ela foi violentada, não era mais virgem, ela mesmo já não se identifica como uma mulher pura nesse sentido, né? Então ela rasga o seu vestido, ela se mancha com os olhos, porque agora é assim que ela se sente, né? E Aminon, assim, Absalão, eu acho que ele tinha um amor tão grande por Tamar, porque ele tem uma filha que ele coloca o nome de Tamar. Sim. Né? Então essa história é muito sofrida no coração dele, vendo lá na sua casa, sua irmã. Mas fico imaginando a depressão profunda que essa moça caiu. Sim. Né? E aquilo machucando e alimentando o ódio de Absalão, alimentando o ódio, que passado 2 anos ele não aguentou mais. E ele se tornou homicida, né? Há 2 anos antes, o coração dele não estava homicida, estava com ódio. Mas nada aconteceu, nenhuma justiça foi feita. E a convivência dia a dia, né? Vendo Aminon ali impune, e aí o coração dele se tornou homicida. É algo que a gente precisa pensar para as nossas vidas, né? Quais os sentimentos
ruins que a gente tem no nosso coração, que a gente sabe que estão lá, e como nós estamos cuidando disso, como nós estamos nos relacionando com essas questões, né? Simplesmente varrendo para debaixo do tapete e esperando que com o tempo isso vai passar? Será que a gente tem a liberdade de se abrir com alguém, conversar a respeito, de procurar ajuda, de entender que isso não faz bem? Porque de fato, olhando para o texto, todo o capítulo 13, a gente percebe que não houve essa preocupação de cuidar, de um cuidado emocional, de um cuidado espiritual com Tamar. Não houve uma preocupação, é claro que Absalão recebeu ela na sua casa, né? Não houve uma preocupação na disciplina, na repreensão, ou seja, qual for a atitude que devia ter sido tomada com Amnon, que gerou em Absalão um sentimento talvez de ainda mais revolta, não só contra Amnon, mas como a gente conhece da história no futuro, né, uma revolta contra o próprio pai, Davi, né? Ou seja, as situações que nós vivemos, as dores, as lutas, os sentimentos que estão em nosso coração, que nos fazem sofrer, precisam ser reconhecidos, precisamos saber que eles estão lá e precisamos fazer algo a respeito, né? Não fazer nada, na situação que a gente está lendo aqui, a gente viu que trouxe consequências catastróficas, né? Morte, homicídio na família, também a morte de Amnon, eu imagino que não trouxe de volta alegria para Tamar. Talvez aquele sentimento de vingança sendo experimentado, a Bíblia não fala a respeito disso, mas também a Bíblia não fala que depois disso Tamar se foi outra pessoa, ficou feliz. Ela some, né? Ou seja, mais uma vez aquela história, um abismo chama um outro abismo. A vingança não vai trazer a paz para ninguém, não trouxe a paz para Absalão, que teve que fugir, não trouxe paz para Tamar, não trouxe paz para Davi. Toda a situação, enquanto não há um cuidado verdadeiro, e a gente está falando aqui do povo de Deus, né? Enquanto não há um cuidado conforme a vontade de Deus, ela vai ganhando cada vez proporções piores e piores e piores. E as tentativas de solucionar, assim como foi com Davi e agora se repetindo com Amnon e Absalão, elas tornam a situação ainda pior, um abismo atraindo ou chamando outro abismo, como diz a palavra, né? É uma coisa muito, muito, muito triste mesmo, né? E nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós não podemos considerar normal um coração cristão que alimenta sentimentos ruins. E quando eu digo por sentimentos ruins, não estou dizendo apenas o ódio, a raiva, estou dizendo de outros pensamentos. A falta de fé, a desesperança, o pessimismo. Porque a Bíblia diz que no Senhor nós somos fortalecidos e que temos que viver em esperança. E quando nos percebemos olhando a vida apenas por aspectos negativos, a gente precisa buscar ajuda, Samuel. Ajuda espiritual e ajuda física e emocional, se for necessário. Sim. Né? Se for necessário tomar um remédio para isso, qual o problema? Eu, quando tenho algum mal, tomo remédio. Se tem dor de cabeça, alguma dor no corpo, busca um tratamento, busca um remédio. Né? Se tiver que buscar uma ajuda emocional, por que não? Existem profissionais competentes para essa ajuda. Nós precisamos nos cuidar. Ninguém cuidou de Absalão. Ninguém cuidou do mundo interno de Absalão. Ninguém cuidou do mundo interno de Tamar. E isso foi alimentando sentimentos terríveis que eles também não tiveram condições de cuidar. E o resultado nunca é bom, Samuel. Sim. A gente não pode achar
que é normal a gente ficar vivendo com sentimentos ruins no nosso coração e de que isso vai terminar bem. Que um dia vai ficar tudo bem, que um dia vai passar. Cara, isso nunca termina bem. Isso só piora, só adoece cada vez mais. E eu estou falando isso por experiência, inclusive profissional, de atender famílias, casais, pessoas que a amargura, o ódio, os sentimentos ruins foram piorando ao longo dos anos e por décadas às vezes, tornando as pessoas extremamente doentes. Então a gente precisa cuidar disso. Sim. Né? Tá com sentimentos ruins, desesperança da vida, sentimentos de abandono, de raiva, seja lá o que for, isso não é normal. Precisa cuidar disso. É claro que a vida não é feita apenas de bons sentimentos. Nós temos todos os sentimentos. Mas cada sentimento tem a sua medida. Cada sentimento tem o seu tempo. Agora, quando a medida dos sentimentos ruins só aumentam e quando o tempo só se prolonga, a gente não pode achar que isso é normal e não pode ficar com esse tempo. Não, o tempo cura todas as feridas. Não cura. Tem ferida que o tempo cura, mas tem ferida que o tempo só aumenta. Mas mesmo as feridas que o tempo cura, o tempo não cura sozinho. Não, é claro, cura com cuidado. Exato. Nem que você mesmo cuide de você, sim, elaborando aquela história. A história precisa ser elaborada. Exato. Se não for elaborada, nunca foi cuidada e nunca vai ser superada. O primeiro passo é se conhecer, né? Esses dias eu estava pensando numa frase, eu estava lendo um texto e pensando nisso, né? Que a Bíblia, talvez a forma com que a gente deve ler a Bíblia, é que a Bíblia ela é um espelho da nossa alma. A Bíblia se o espelho físico reflete a minha aparência, reflete o meu físico, um sorriso, uma lágrima, a Bíblia reflete algo muito mais profundo. Então, eu entendo que a gente deve se conhecer, a gente deve entender todos os sentimentos que compõem a nossa personalidade, o nosso dia a dia. A partir de uma leitura bíblica, a gente começa a se conhecer. Por exemplo, nesse texto, né, que a gente acabou de ler, a gente está falando de uma pessoa que passou por um trauma gigantesco, viu a sua irmã ser violentada, alguém que ele amava, alguém que ele queria muito bem, e ele não reconheceu isso nele, não tratou, não se cuidou, não buscou um cuidado, não buscou ajuda para aquilo, e isso tornou ele uma pessoa amarga, vingativa e por fim um homicida. De alguém extremamente triste, ele acumulou mais algumas coisas piores ainda. É claro que nada justifica uma vingança nesse sentido, foi algo realmente vergonhoso que aconteceu, a violência que a irmã sofreu, mas isso não foi acompanhado, né? Não foi tratado. Acho que o importante da gente pensar nisso, quais são os nossos sentimentos? Eu conheço, como um exemplo que você deu, né? Às vezes a gente pensa que sentimentos ruins é só algo que fere a moral, fere a lei, mas um sentimento que acho que passou pela vida de todo mundo, e eu confesso, passou pela minha durante esse ano, a falta de fé, de olhar para todas as circunstâncias e falar, meu Deus, o negócio está sem controle, o mundo não tem jeito, as situações, uma acumulando sobre a outra, e a gente se pegar pensando, caramba, mas e a minha fé? E aquilo que eu professo, que eu ensino? E aí você ter que parar, cuidar, refletir sobre aquilo, para que isso não ganhe contornos ainda piores, né? E tem mais um ponto importante, Samuel, na história que nós lemos, o último encontro, e nesse encontro, mais uma vez Deus não aparece. Mais uma vez as pessoas não buscam a Deus
E mais uma vez as pessoas estão resolvendo as questões do seu próprio jeito. E coisas catastróficas acontecendo novamente. Sim. Porque aí você pensa assim, bom, agora Absalão matou Aminon? Talvez você possa pensar, finalmente acabou essa história. Não acabou. Aguardem que tem mais. Não acabou, tem mais coisa aí para acontecer e nós vamos conversando sobre elas. De fato. Nos próximos Então, encontros. mais uma reflexão para a gente fazer, né? O quanto Deus tem participado das nossas questões, né? Não só dos nossos cultos, do nosso momento devocional, mas o quanto Deus participa da nossa vida. A gente viu aqui na história de Davi e na continuidade com seus filhos, que enquanto Deus não entrou no assunto, na conversa, o negócio foi de mal a pior, né? Então que o quanto antes a gente possa pensar sobre isso e que Deus participe das nossas vidas em cada momento. Amém. Bom, pessoal, é isso aí, né? A gente vai encerrando mais um estudo hoje. Mais uma vez fica o convite para que você curta o vídeo, compartilhe e assista. A gente mencionou bastante, né, o vídeo anterior também, porque é o mesmo capítulo. Então assista o vídeo anterior e assista toda a playlist. Os tenho anteriores certeza. também. Vai lá no 1. Já faz uma maratona, aproveita aí o recesso. É um estudo tremendo. É isso aí. É um estudo tremendo. Então, vamos orar? Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a nós mesmos, a buscarmos saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, a elaborar, ó Deus, sentimentos que existem em nós que não são bons. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de alimentar sentimentos que não são bons, porque eles crescem, se fortalecem e por vezes tomam conta da nossa vida, sendo até mesmo potencializados. Ajuda-nos a buscar a saúde emocional, a saúde espiritual para o nosso viver, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, Deus nos abençoe até o próximo encontro. Pessoal, mais uma vez obrigado e até a próxima, se Deus quiser.